Fala, pessoal. Hoje eu queria aproveitar uma notícia que eu vi para falar com você sobre o futuro do trabalho, estou fazendo aspas aqui, que é a questão da monitoração do ambiente de trabalho usando essas novas tecnologias, ou às vezes não tão novas, né, de inteligência artificial, visão computacional, e como isso se relaciona com as coisas que não só eu estou falando aqui no canal sobre o mercado de trabalho, sobre automação, sobre IA, mas também com as coisas que os marxistas geralmente estão falando para vocês de como a gente entende a exploração do trabalho, a automatização do trabalho, o desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo. Vai ser bem simples, tá? Eu prometo. Então, antes da gente ir para lá, queria falar para vocês, né? Esse é o canal Tecnologia e Classe. Se vocês estão curtindo o trabalho que a gente faz aqui, por favor, deixem um like, um comentário. Nós temos o Pix ali embaixo e nós temos o Apoia-se, que é um dinheiro que, se vocês nos doarem, a quantia que for, a gente vai reinvestir para profissionalizar mais o trabalho que a gente faz aqui no canal. Beleza? Vamos nessa. A notícia que começou tudo isso na minha cabeça foi esse artigo que saiu no 404 Media. Eu recomendo muito vocês seguirem eles têm uma newsletter, eles têm feito um trabalho jornalístico muito maneiro. E esse artigo deles trata como ponto inicial desse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o vídeo, né, de pitch de uma startup lá da Califórnia, que tem um produto que são câmeras de visão computacional para monitorar o trabalho em linhas de produção. O vídeo está em inglês, mas eu vou tocar e daí depois eu vou traduzir para vocês o que eles estão dizendo, beleza? 37% line efficiency? That's bad. Let me call my supervisor. Então ele fala assim, a eficiência da linha de montagem é só 37%, isso daqui é ruim, eu vou ligar pro supervisor. Vivan, have you been taking a look at line 6? It's not doing well at all. On it, sir. Alright, let's see E daí ele disse, né, dá uma olhada ali na linha 6 porque ela não tá indo bem. Daí ele, beleza, vou dar uma olhada. Daí ele abre esse dashboard aqui. the Optify dashboard and see what's the issue with line 6. Oh, it's workspace 17. Workspace 17 is the bottleneck, the worst performing workspace here. Aí ele fala, o Workspace 17, né, ele não tá performando bem, ele é a pior performance aqui. E daí agora ele vai chamar o cara. Hey, number 17, what's going on, man? You're in red. I've been working all day. You're working all day? You haven't hit your hourly output even once today. Aí daí ele fala assim, qual é que é a cara dele? Pô, eu tô trabalhando aqui honestamente o dia inteiro. E daí ele fala, tá, mas você não atingiu sua cota da hora nenhuma vez durante o dia, né? And you're at 11.4% efficiency. This is really bad. E a sua eficiência é muito baixa, né? Ele fala. Just been a rough day. Rough day? More like a rough month. E daí ele fala assim, é que hoje tá sendo um dia difícil. Daí ele abre ali um negócio do mês inteiro e diz, parece que o seu mês inteiro foi difícil, né? Então, esse aqui era o vídeo que foi feito e é tipo um jogralzinho. Esses dois caras que apareceram, menos o que tá trabalhando ali, os dois são os donos dessa empresa que se chama Optify AI. Então vamos falar um pouco sobre isso. Os fundadores, né, da Optify AI são Vivan Baid e Kushal Mota, e eles deixam claro que as famílias deles são donas de fábricas e que eles, desde jovens, estão acostumados a supervisionar linhas de montagem. Eles são o Engels reverso, né? Eles têm um monte de fábricas e daí, ao invés de pensar assim, a situação dos trabalhadores é complicada, né? Talvez devemos fazer algo sobre isso. Eles pensaram, já sei como é que a gente pode melhorar a situação nas fábricas. O plano de negócios da empresa deles, como eu já tinha adiantado para vocês, é a venda de câmeras junto com a tecnologia de visão computacional para que eles integrem os dados de eficiência das pessoas que estão trabalhando nesses dashboards lindíssimos que eles têm, né? E a Y Combinator, que é uma aceleradora de startups na Califórnia, e investe, basicamente, né, eles investem nas companhias, eles dão o dinheiro inicial para quando a companhia estourar, eles ganharem os retornos desse investimento. Eles estão investindo nessa empresa, Optify AI, e eles postaram esse vídeo deles, que é o pitch inicial, e disseram, parabéns aí, pessoal, por terem lançado seu produto, tá foda, tá muito maneiro. E isso gerou bastantes críticas e daí basicamente eles deletaram o tweet depois. Porém, né, ainda tem investimento, a empresa ainda continua lá, então foi só uma retaliação durante o lançamento, mas a princípio continua assim, ninguém fez nada depois disso. Ok, eu não sei se eu deveria explicar para vocês
por que isso é um pouco ruim, mas talvez se você não tá vendo por que isso aqui é ruim, você precise ter a experiência de já ter trabalhado num ambiente de trabalho onde tem essa pressão, e talvez a experiência de você seja, não, mas eu sou o chefe e eu achei muito maneiro isso que eles estavam fazendo, ou talvez a sua experiência seja, não, um dia eu serei o chefe e daí eu vou querer que os meus trabalhadores eles estejam na linha, eles estejam fazendo isso aqui. E antes da gente comentar um pouco mais sobre isso, sobre a questão política, isso meio que não é novidade, né? Eu imagino que deve ter pessoas ali que começaram o vídeo e pensaram, mas isso já existe há bastante tempo, né? E tem um vídeo que, sinceramente, eu não sei se ele é real ou é um protótipo, ele parece mais um protótipo, mas várias pessoas me mandaram esse vídeo desde o início do canal, que é como se fosse essa cafeteria aqui, né? Uma cafeteria estilo Starbucks, assim, bem uma coisa bem Califórnia das ideias, que tem um sistema de IA para tanto ver os consumidores que estão ali dentro quanto ver os trabalhadores, né? Então eu vou tocar ele aqui rapidinho e, de novo, eu não sei a origem desse vídeo, eu procurei ali, ele tá hospedado em algum outro canal, ele parece mais assim, tipo, como se fosse uma prova de conceito de como isso poderia ser feito do que um sistema que tá rolando na vida real, mas eu tenho certeza que tem vários sistemas assim rolando na vida real e eles vão ficar cada vez mais complexos. Então o vídeo ele é bem simples na real, né? Em cima de cada pessoa que está consumindo aqui, ele tem um tempo de quanto a pessoa está sentada, e em cima de cada trabalhador ele está desenhando aqui o nome da pessoa e quantos copos de café a pessoa já serviu, né? E ele tá desenhando também como se fosse assim um mapa de... Ele desenhou um mapa de calor ali de onde cada trabalhador estava se movendo e tal. A gente pode ver também que ele faz uma bounding box, né? Um retângulozinho em volta de cada consumidor, e pelo que eu tô entendendo também tem um tracking do caminho aqui de cada consumidor, tá? E outra coisa que eu também já trouxe para vocês quando eu tava falando de um outro vídeo que era sobre a uberização, mas eu fui buscar lá atrás essa figura, e de novo, é uma coisa que eu sei que tem em vários ambientes de trabalho, mas é só porque essa foto aqui, ela é muito basicamente tirando a máscara, né? E eu vou ler ela pra vocês, como ela tá em inglês eu também vou traduzir, mas é basicamente assim, tá escrito, você pode estar cometendo fraude no seu relógio, né? A fraude no seu ponto, na realidade é o que está dizendo, ela acontece toda vez que você faz uma atividade que não é relacionada com o seu trabalho e você não está tirando folga, né? Ou seja, você está com o ponto batido. E daí, aqui algumas dicas para que você não cometa fraude. É tipo, não use o banheiro enquanto estiver trabalhando, use antes ou depois do trabalho. Tipo, tire a sua roupa, a sua jaqueta da rua, coloque a sua roupa de trabalho antes de bater o ponto. Faça coisas que você precisa fazer da sua vida pessoal antes ou depois do trabalho e tal. Quando você bater o ponto, imediatamente vá para o setor e comece a fazer as coisas. E daí ainda está escrito aqui embaixo que se 10 empregados, cada um tirar 10 minutos que está fazendo isso errado, olha quantos minutos no final do mês a gente vai perder e tal. E eu acho que o que é legal é que até o fato deles fazerem o cálculozinho aqui, eles já começam a plantar a semente do que os marxistas estão sempre falando para vocês, que é o quê? O lucro do patrão, ele na realidade vem desse tempo que ele tá roubando de vocês trabalhadores. E por que a gente diz roubando de vocês trabalhadores? Porque a gente sabe que quanto mais produtividade o trabalhador tem recebendo o mesmo salário, e todo esse tipo de ferramenta que a gente está mostrando para vocês, na realidade é para fazer isso, é para espremer mais produtividade de cada um dos trabalhadores que estão lá. Todo esse tempo de produtividade a mais que o teu patrão consegue com o mesmo salário, na realidade isso é lucro para o patrão. Isso é literalmente um aumento da mais-valia, né, do patrão que ele está tirando de vocês, que é o quê? Que é o quanto você produz que não volta diretamente para você, vai direto pro patrão. Então, assim, isso que a gente está mostrando aqui, que é essa nova inovação tecnológica, é uma das duas maneiras de alcançar a exploração mais perfeita do trabalho. A primeira delas, que é a que a gente já trouxe algumas vezes aqui no canal, e eu acho que a gente tem que trazer muito mais, porque ela é às vezes até um pouco mais difícil de ver, é a uberização. Porque a uberização, ela cria um modelo interessantíssimo para quem quer explorar o trabalho, que é basicamente um modelo de, assim, você não está pagando um salário, você está pagando a pessoa para o tempo que ela está fazendo aquela tarefa, né? Então, o motorista de Uber, se ele está indo até o lugar onde ele vai ter uma corrida, ou se ele está indo abastecer, se ele está tirando um tempo para ir no banheiro,
se ele tá cuidando de qualquer coisa que deu errado com o carro e tal, esse tempo dele não é remunerado. O tempo remunerado é o tempo que ele aceita a corrida e até o tempo que acaba a corrida. Isso é uma maneira da gente espremer ao máximo o trabalho das pessoas. Só que tem uma outra maneira que é essa questão do monitoramento, que é se tu tiver uma medida perfeita da performance das pessoas e tu pagar apenas pelo tempo efetivo de trabalho, a exploração ela pode ser muito mais efetiva, né? Ou a pessoa vai receber menos porque ela não tá trabalhando tanto, que nem é o exemplo ali deles, porque eles, aquele exemplo ali pegou tão mal, porque primeiro que eles parecem que estão debochando e eles estão, tipo, quase como se fosse uma questão de senhor de escravos, e daí fica muito pior a questão quando tu imagina que existem muitos que eles chamam sweatshops, né? Que é lugares onde os trabalhadores recebem muito, muito pouco por cada trabalho que eles estão fazendo, e eles ficam em linhas de produção, assim, que parece aquela que eles estão mostrando ali. Ou também pode acontecer uma situação que nem aquela da folha que tá ali em cima, que é tipo assim, olha, a gente tem um ponto automático. Toda vez que tu ficar olhando pro lado e não estiver fazendo a tarefa, ele já vai desbater o teu ponto. Esse tempo não vai ser contado pro teu tempo de trabalho, tá? Então tu vai chegar lá no ambiente de trabalho e se tu não trabalhar 8 horas justinho, assim, sem olhar pro lado, sem mexer no telefone, sem ir no banheiro, se tu não fizer isso, tu não pode ir embora, porque tu não trabalhou as tuas 8 horas, ou tu vai, enfim, receber um desconto, tá ligado? Então essas seriam as duas maneiras, e a gente tá vendo aqui a tecnologia nos ajudando, entre aspas, com isso. E daí eu queria perguntar pra vocês, aquele ambiente ali que eles estão descrevendo, inclusive com monitoramento e com a pessoa literalmente no teatrinho, ela diz, meu, por que você não tá trabalhando? Mas poderia muito bem ser uma voz que vem do além, né, e ter umas câmeras. Não lembrou pra vocês a figura que eu tô mostrando aqui, é os mascarados do Squid Game ou Round 6, né, a série da Netflix. Nessa série, se vocês não viram, eu acho difícil porque ela é muito famosa, eles têm como se fosse um jogo, né, em que os participantes vão lá e arriscam suas vidas, os participantes estão morrendo mesmo, mas eles têm um prêmio de dinheiro muito alto e o ambiente lá é extremamente coercitivo e eles jogam muito com essa questão de, tipo, vocês precisam dessa grana, vocês precisam continuar jogando, e a série, né, tá sempre te perguntando, tanto na primeira temporada quanto na segunda temporada, tipo, por que as pessoas se sujeitam a fazer esse tipo de coisa, e a série tá sempre martelando na tua cabeça. São pessoas desesperadas que precisam desse dinheiro, elas sabem que elas vão morrer, elas estão sendo desumanizadas, desumanizando os outros que tá ali, mas elas precisam desse dinheiro, e o ambiente todo tem essa questão de coerção. E essa série, pra mim, tem um comentário muito importante sobre o ambiente de trabalho. Se vocês se lembrarem, na primeira temporada, isso não é spoilers, o personagem principal lá, ele fala da situação que eles estão relacionado com uma greve que eles tiveram no ambiente de trabalho deles, em que a polícia sentou o cacete neles e que morreu um amigo dele lá. Eu posso estar lembrando errado, mas enfim, ele fala de uma situação de violência da greve, e esse ambiente de trabalho que eles têm relacionado com a questão da coerção e com essa coisa que a série fica te dizendo o tempo inteiro, olha como é que os caras do mal, né, os mascarados, esses aí que estão obrigando eles a fazer, ficam dizendo o tempo inteiro, mas a culpa é de vocês, porque vocês escolheram estar aqui, vocês não precisam disso aqui, se vocês não quiserem, vocês vão embora. Então, isso aqui é pra a gente tentar entender, girar uma chavezinha mental na cabeça das pessoas que dizem, mas se você não quer trabalhar nesse ambiente, é só não trabalhar. Será que é só não trabalhar para as pessoas que estão trabalhando, por exemplo, num sweatshop, que nem é o exemplo ali que eles estão mostrando? E se vocês quiserem um outro exemplo da cultura pop, hoje nós estamos bem cultura pop. Isso aqui é uma foto da série Andor, tá? Que é uma série de Star Wars, talvez a melhor série de Star Wars de todas. Não sei se vocês sabem, o personagem principal é baseado no Stalin e como ele se radicaliza para provavelmente, né, a gente sabe mais ou menos onde é que vai ir a história aqui, mas sem dar muitos spoilers, mas para fazer uma revolução lá no mundo do Star Wars, né, como essa história tá no meio, a gente sabe como é que é. Mas essa cena específica, sem dar muitos spoilers, eles mostram um sistema de prisão onde os presos, eles fazem trabalhos forçados, e o sistema de monitoramento que eles tinham na prisão é muito parecido com esse que essa startup aí super moderna e descolada inventou. É um sistema onde eles monitoram a produtividade de todos os detentos em grupos, e os grupos que eles têm a menor produtividade diária, muito parecido com o teatrinho que eles fizeram ali, eles são punidos, tá? Então, eu gosto, né, quando a realidade imita a ficção, mas na realidade essa série ela tava pegando, assim, digamos, os piores aspectos do que já tem na vida real, e talvez nem, eu ia dizer exagerando, mas talvez nem exagerando, porque esse tipo de situação acontece nos países do, entre aspas, dito sul global, onde as pessoas trabalham nessas manufaturas
extremamente precarizadas, que eu não sei se tem um termo em português, mas eu tô usando o termo sweatshop que o pessoal usa. Mas também teve outra coisa que isso aqui me lembrou, que é um texto que a gente já trouxe no canal há um tempo atrás, quando a gente estava falando sobre IA e automatização do trabalho, que é esse aqui, ó. Enquanto os trabalhadores dirigissem o processo de trabalho, Taylor sustentou, né, o Taylor do Taylorismo, eles nunca realizarão um dia de trabalho justo, que ele definiu naturalmente como a quantidade máxima que eles poderiam executar sem lesão. Então isso aqui é uma coisa muito interessante, que é basicamente assim, o patrão, nesse tipo de arranjo de trabalho que a gente está mostrando aqui, ele tem um interesse que é tirar o máximo de trabalho do trabalhador, mas na realidade não é o máximo, é basicamente o máximo que ele pode tirar sem que o trabalhador morra, para que o trabalhador possa ir para casa, ou talvez ele possa ir para o quartinho dele, que fica ali do lado, né, numa situação que já está configurando, sei lá, vinícolas do Rio Grande do Sul, para que ele possa ir descansar e acorde no outro dia e ele tire exatamente essa quantia do trabalhador, mas ele precisa continuar vivo, tá ligado? Então, a gente consegue ver como é que isso poderia ser usado nesse arranjo de trabalho, que é um arranjo de trabalho que não é moderno, né? Eu estou tentando trazer para vocês coisas que vão preenchendo esse quebra-cabeça. Ou talvez isso aqui, que é um trechinho que tem, se não me engano, no capítulo 10 do Capital do Marx, tá? Olha só, o capital ultrapassa não apenas os limites morais, mas até mesmo os limites físicos máximos da jornada de trabalho. Ele usurpa o tempo para o crescimento, desenvolvimento e manutenção saudável do corpo. Ele rouba o tempo necessário para o consumo de ar fresco e luz solar. Aqui ele tá falando uma coisa um pouco diferente, que é basicamente assim, quando a gente tá nesses arranjos de trabalho precarizados, a gente começa a perder todo o tempo extra que a gente tem. Todo o tempo que a gente tem é só para a reprodução do capital, é só para que o nosso trabalho seja explorado. E quando as pessoas chegam nesse tempo, do jeito que o Taylor disse que a gente deveria chegar, obviamente as pessoas não estão mais vivendo, elas não estão nem sobrevivendo, né? As pessoas, elas são só instrumentos na mão de gerar mais capital. E isso aqui tudo, na realidade, é só um lembrete para vocês de que a tecnologia, ela não é inerentemente boa ou ruim. Vocês sabem que, às vezes, as pessoas falam essas frases, tá? Porém, eu não gosto muito da gente dizer assim, a tecnologia não é inerentemente boa ou inerentemente ruim, porque isso, para mim, é uma maneira muito neutra e que retira um recorte histórico, retira o histórico social, retira um histórico da luta de classe da coisa. Porque se a gente vê o avanço tecnológico separado da luta de classes, esse tipo de coisa passa por avanço tecnológico. Esse tipo de coisa passa por uma busca legítima, né? Um uso legítimo do nosso tempo. E isso aqui é extremamente reprovável. Isso aqui, porque é o tipo de tecnologia que está sendo usado contra, né, a classe trabalhadora. Isso quer dizer que a gente é contra a tecnologia? Isso quer dizer que a gente não tem que ter avanços na linha de produção? Não, né, pessoal? Na realidade, isso aqui seria muito foda numa sociedade em que a gente quer reduzir o tempo que a gente está trabalhando, em que a gente quer aumentar a nossa produtividade e que a gente quer ter mais tempo livre. Mas eu acho que o que é interessante desse vídeo, o que é interessante da discussão e dos paralelos que eu estou tentando trazer para vocês, é que não parece ser isso que eles estão fazendo a propaganda. Eles estão dizendo assim, olha, se você explorar ao máximo os seus trabalhadores, olha quanto dinheiro você ia economizar. E a gente economiza menos dinheiro botando mais gente empregada, recebendo mais e trabalhando menos? Não, a gente economiza mais dinheiro, que nem eu disse, espremendo ao máximo do suco que tem do trabalhador, inclusive deixando o máximo de trabalhadores desempregados, porque daí se tem pessoas desempregadas, que é o que a gente chama do exército de reserva, né? Eles ficam ali esperando, assim, para dizer, tá, eu sei que esse emprego é horrível, mas eu tô sem emprego. Então, se o cara ali não aguentar mais, não tancar, desabar na linha de montagem, eu tô pronto para entrar ali, porque é melhor eu estar recebendo um salário e trabalhando ali do que não estar recebendo nada, né? Então, isso, inclusive, precariza o trabalho da classe trabalhadora, diminui o tempo que a gente tem para se organizar, diminui o tempo que a gente tem para pensar e diminui a nossa solidariedade entre si, sabe? Então, a tecnologia, ela não é boa ou ruim, porém, no contexto do sistema capitalista, na realidade, ela pode ser bem ruim, tá? E eu acho que é isso que a gente tem que entender. A gente não pode separar a luta de classe da tecnologia. Mas beleza, pessoal. Era só isso por hoje. Espero que vocês tenham tirado umas reflexões legais aí. E se vocês tiverem mais notícias que têm a ver com esse tipo de automatização e monitoramento nas linhas de montagem, quiserem mandar aqui embaixo, quiserem dar sua perspectiva, por favor, usem os comentários. Nos vemos na próxima.